Quando a gente pensa em boas estrelas de cinema dos anos 80, com certeza alguns nomes vêm à mente, incluindo o Bruce Willis. Ai, meu Deus do céu! Bruce Willis tem muitos filmes, alguns que marcaram a nossa vida, a nossa trajetória no cinema. Mas nos últimos tempos, essas não foram as maiores notícias sobre o Bruce Willis. Esse ator que marcou a nossa vida está enfrentando alguns problemas muito graves e é muito importante a gente fazer esse vídeo para começar a se despedir de Bruce Willis. Porque nada melhor do que homenagear as pessoas em vida. Hoje no Nerd Show, nós vamos contar a história completinha de Bruce Willis e entender o que está acontecendo com ele. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a celebrar a carreira dessa figura tão importante, é legal que a gente comece do início, sabendo um pouco mais sobre como ele começou no mundo da atuação. Walter Bruce Willis nasceu em 1955 na Alemanha. Na época, o pai dele era um soldado estadunidense que estava na Alemanha, conheceu a mãe dele e juntos eles tiveram 4 filhos. Mas em 1957, a família voltou para os Estados Unidos e começou a viver numa cidadezinha em Nova Jersey. Na infância, o Bruce Willis era gago e ele sofria muito por conta disso, porque o pessoal ficava pegando no pé dele. Mas a coisa melhorou quando ele se juntou a um grupo de teatro, porque quando ele estava atuando, a gagueira dele passava. Somebody, you don't break into their house, eat their food, interrupt their evening. Hey, how do you like your toast? Em 2016, inclusive, ele chegou a receber uma premiação do Instituto Americano dos Gagos e fez um discurso para ninguém se sentir diminuído ou diferente por causa disso. Everyone in this room has either stuttered or knows someone who has dealt with it, and the hardest thing that I remember was being a kid stuttering. And my advice to the young people in this room to never let anyone make you feel like an outcast. Because you will never be an outcast. Mas só que depois de se formar e antes de virar ator, ele teve vários trabalhos. Ele já foi guarda de usina nuclear, tá vendo? O perigo sempre estava no sangue dele, e também virou investigador particular. Esse cara era um gênio. Em 1977, ele resolve que é hora de mudar para Nova York e seguir o sonho dele, que era virar ator. E foi aí que ele começou a aceitar uns papeizinhos menores. Até que chegam os anos 80, onde a sua carreira realmente começou. O primeiro grande papel dele como protagonista vem em uma série que se chama Moonlighting. Que passou de 1985 até 1989. E ele disputou esse papel com mais 3.000 candidatos, mas ele ia fazer um papel de um investigador privado. E vamos dizer que a experiência dele no ramo de verdade, né, deve ter ajudado bastante nesse teste. O título original dessa série é Moonlighting, né? Mas a gente não deve lembrar muito desse nome aí, porque quer dizer A Luz da Lua. Aqui no Brasil, ela é conhecida como A Gata e o Rato, que não tem nada a ver, mas tudo bem. Alguma coisa não está muito bem explicada. A Gata e o Rato. E esse era uma série meio de drama e comédia que lançou ele pro estrelato nesse tipo específico. É que é coisa meio água com açúcar, sabe? Ele até virou garoto propaganda de uma marca de bebidas que chama Seagram. Ganhou cerca de 7 milhões de dólares por conta disso. Mas não foi por muito tempo, porque ele parou de beber, né? E achou que não valia mais a pena, não ia ser crível que ele estava fazendo propaganda para isso aí. Mas é em 1988 que a carreira dele dá uma grande virada, e meio que sem querer, porque é aí que ele vai estrear em Duro de Matar. Duro de Matar, uma distribuição Fox Filmes do Brasil. Preferia estar na Filadélfia. Solta isso. Solta isso!
sem querer que eu falo, né? Ele querer não, sabe? É porque o pessoal de Hollywood não queria, porque ele era conhecido como o carinha da água com açúcar. Ele era assim, meu Deus, coisa romântica. Vai pôr esse cara meio franzino aí no Duro de Matar, que é pra ser um cara lá que sai de explosão e tal. Chama o Schwarzenegger, o Sylvester Stallone. Mas ele, que era até meio desconhecido nesse ramo, foi pro papel. Ora, vejam só. E ele foi de corpo e alma, tanto que ele chegou a gravar algumas cenas sem dublê. E o filme foi um verdadeiro sucesso, tendo uma bilheteria de 140 milhões de dólares. Foi aqui também que ele perdeu uma parte da audição, quando ele disparou uma arma que estava perto demais do ouvido, né? E foi alto demais. Obrigado pelo conselho. Agora, se tem uma coisa que a gente pode falar é que o Bruce Willis é realmente inesperado, porque nos anos 80 ele chegou a gravar até um álbum de música, que se chama O Retorno de Bruno. Pulando agora para os anos 90, a franquia Duro de Matar já teve mais 2 filmes, né? Em 1990 e 95. E os 3 filmes juntos arrecadaram uma quantia de 700 milhões de dólares ao redor do mundo, transformando o Bruce Willis um dos atores mais rentáveis de Hollywood. Se você viu o Bruce Willis lá, você fala assim, esse filme aí vai ser bom demais da conta. Em 1994, ele fez um daqueles que seria um dos filmes mais famosos de Hollywood, que é Pulp Fiction, Tempos de Violência, na versão dublada, né? Que também deu um boom na carreira do Bruce Willis. E de muita gente também. Ainda nos anos 90, ele também fez um outro filme que se chama 12 Macacos, que tinha uma pegada completamente diferente, né? Ele não podia voltar no tempo. Obrigado, Einstein. Ele era maluco, ele era doidinho, ele era completamente Já chega, Jeffrey! Mas não mais diferente do que fazer um desenho e um jogo, porque ele fez isso também. Começando pelo desenho, ele se chamava Bruno the Kid, ou Bruno, o garoto, o garotinho. Bruno the Kid! Que é uma criança de 11 anos que finge ser um adulto espião e é dublado pelo Bruce Willis. Já o videogame, a gente tem que dar um passinho para trás para explicar um grande fracasso na carreira do Bruce Willis, né? Porque dos fracassos é que vem as melhores receitas. Então, é que em 1997, ele tinha um contrato para fazer um cara que jogava hóquei, mas ele era um cara que estava apaixonado. Só que ele arranjou uma treta com todo mundo do estúdio lá e tava tudo certo para ser feito e tal. E no final das contas, o filme foi cancelado, mas era um projeto da Disney. E você sabe que quando a Disney tá metendo a colher ali, meu filho, é muito dinheiro que chove. E naquelas tretas, aquele povo reclamando, eles entraram num acordo. Que ele ia estar nos 3 próximos filmes da Disney, se ele quisesse ou não. Era pra resolver essa treta, o jeito era esse aí. E ele aceitou. Mas eu até que acho que ele deu sorte, sabe? Porque um desses filmes foi Armagedon. Você lembra desse filme? Will be man's finest hour. I'm marrying you. You bet you are. Eu vou falar que eu adoro um filme de destruição, o mundo acabando, meteoro, adoro. Ainda Aerosmith na trilha sonora, esse filme foi muito bom. E pra PlayStation também lançou o jogo Apocalipse. Para esse jogo, eles gravaram várias falas do Bruce Willis, né? E fizeram um personagem para supostamente ser ele, mas não bonito igual ele lá, né? E tal. Os gráficos não ajudavam naquela época. E outro filme que a Disney exigiu que ele fizesse foi um que, nossa, ainda bem que eles fizeram isso. Me dá só um minuto para pensar. Que foi O Sexto Sentido. Isso é bom demais. Eu vejo gente morta andando por aí como gente comum. Com que frequência? Todo tempo. Sexto Sentido, que foi feito pelo diretor Shyamalan. O nome dele é muito complicado pra gente saber aqui, né? Que já deu várias entrevistas, que era um super fã do Bruce Willis, que tinha quadro dele pendurado na parede. E depois de Sexto Sentido, eles trabalharam tanto em Corpo Fechado quanto Vidro, que é o outro filme que é bem mais recente. E em 2000, ele fez também uma participação especial no seriado Friends. I'll be there for you. You are. Onde ele ganhou até um prêmio de melhor ator convidado. E olha que foram vários atores convidados que já passaram por lá. Até o Jean-Claude Van Damme já passou. You know why? Because you're a neat guy. E em 2005, ele voltou a interpretar o John McClane em Duro de Matar 4. Pai!
Não se preocupe. Já ali no período de 2010 até 2020, foi um período muito rentável, tanto de dinheiro, quanto de filmes e também como crítica, porque foram coisas muito legais. Para começar, em 2010 foi quando ele se juntou aos gigantes do cinema de ação e fez Os Mercenários. E se o trabalho é real, o dinheiro é real. Mas já que estamos nesse lugar agradável, pode me chamar de Senhor Igreja. E depois ele atuou em vários outros filmes, alguns muito bons, como Red, belíssimo tiro, Looper, Moonrise Kingdom e Os Mercenários 2. Hoje é dia de darmos o troco. Todos foram muito bons, foram bem, inclusive, né? E Bruce Willis estava em foco, tava todo mundo olhando pra ele. Nem só nos filmes, né? Porque até clipe de banda ele participou, dos Gorillaz. E em 2013 ele lançou o quinto e último filme da franquia Duro de Matar, que era Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer. Quer um abraço? Mas vieram os anos de 2020. Com certeza foi uma época muito conturbada na vida do Bruce Willis. Muito se falou sobre o Bruce Willis nessa época, e não por causa de Covid, nem sobre nada com a saúde dele, a gente ainda não tá falando sobre isso, mas um pouco sobre as escolhas que o Bruce Willis tomou na vida dele. Porque talvez você não saiba, mas ele já tem cerca de 100 filmes gravados na carreira. Assim, mas Duro de Matar, não sei o quê. Tá faltando uns aí, né? Tá faltando tipo uns 50 que a gente nunca ouviu falar. E é mais ou menos esse o problema. Você já ouviu falar numa expressão que chama Geezers Teasers? Não. Eu com certeza nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Mas é o seguinte, ó, tem alguns filmes que não são tão bons assim, ou não tem um elenco estrelado e tal, mas você sabe que quando tem uma pessoa mais conhecida no filme, ele tende a vender mais, né? A gente vê o Morgan Freeman no filme, a gente fala assim, vou ver o filme porque tem um Morgan Freeman. Vou ver o Denzel Washington, ele não faz filme ruim. Eu, pelo menos, funciona assim. E tem alguns filmes bem lado B que contratam essas celebridades pra aparecer no filme uns duas ceninhas, 2 minutinhos, mas colocam ele no cartaz e com certeza isso vai chamar atenção para um filme que normalmente não teria atenção. Mas o Bruce Willis é mestre nisso, sabe? Ele de 2020 até 2022 participou de 20 filmes. 20 filmes. Tinha contrato que pagava ele $2 milhões por 2 dias de trabalho. Aí também vamos combinar que eu ia feliz, sorrindo, cantando e seguindo a canção. Eu não ia ter problema nenhum com isso não. O problema é que ele chegou num determinado ponto que em 2021 aquele Framboesa de Ouro, que é aquele prêmio que dá prêmio pros piores, né? Criou uma categoria só pro Bruce Willis. Pior atuação de Bruce Willis nos filmes que tem o Bruce Willis. E ele ganhou num filme que chama Pecado Cósmico. Você nunca ouviu falar, eu nunca ouvi falar e meio que esse é o problema. Só que aí que a coisa realmente começa a ficar bem trágica. Em 2020 e 2021 já começaram a rolar alguns boatos de que o Bruce Willis tinha alguma coisa estranha. Ele já não estava conseguindo lembrar das falas dele nos filmes, né? E mesmo que fosse uma participação curta de 15 minutos, o pessoal tinha que colocar um ponto eletrônico para ele e soprar as falas que ele tinha que falar, porque ele não estava conseguindo se lembrar de nada. Daí em 2022, a família veio a público e anunciou que ele estava aposentado, porque ele estava diagnosticado com afasia. É uma doença que afeta o cérebro, que faz com que a pessoa tenha dificuldades em lembrar das coisas, se comunicar, para entender o que é dito. E na época a filha dele até postou um comunicado sobre isso. Depois que saiu essa notícia, o pessoal do Framboesa de Ouro até pediu desculpas, né, que foi um mal entendido, que não sabia da condição do Bruce Willis e que com certeza essas atuações que ele tinha tido nesses filmes eram por causa disso, né, que ele era um grandíssimo ator. E atualmente o diagnóstico do Bruce Willis é que ele tem demência. E ele está totalmente sobre os cuidados da família dele. A aparição mais recente dele foi no Instagram da filha dele, que mostra ele segurando a netinha dele em só uma foto. E recentemente, aquele diretor que eu falei, o Shyamalan, fala que sempre está em contato com a família, vendo se ele está precisando de alguma coisa, que ele considera ele quase como que um irmão mais velho. O negócio é que essa doença que o Bruce Willis tem não tem cura. A única coisa que pode ser feita é controlar os sintomas. Ou seja, infelizmente, a gente nunca mais vai ver o Bruce Willis do jeito que a gente lembra. Em filmes de ação, com vida, trazendo emoção e de diversos jeitos como a gente viu ele a carreira toda.
E é muito triste a gente pensar nisso porque ele ainda é muito jovem, ele tem 69 anos e tá muito bem para essa idade. Mas as coisas nem sempre caminham do jeito que a gente espera, né? O bom é que ele tá com quem mais importa nesse momento, com a família. Porque o que tem gente que passa dificuldade e não tem nenhum apoio da família ou de ninguém que gosta para ajudar, é complicado. O que resta pra gente é ficar do lado de cá, lembrando sempre das boas atuações, das alegrias que o Bruce Willis trouxe pra gente e ficar torcendo para que tudo se resolva da melhor forma possível. E pra mim é muito importante fazer essa homenagem enquanto a pessoa ainda tá viva, porque eu acho que é o melhor momento da gente lembrar das pessoas que fizeram o bem pra gente. Só uma perguntinha. Você procura a encrenca ou ela que sempre acha você? Sabe, depois de todos esses anos, eu ainda me faço a mesma pergunta. E lembrando disso, eu vou deixar esse vídeo até do Michael Jackson aqui, que é um vídeo bem legal que a gente fez. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vai lá pra você assistir. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!